Limpar um sótão, garagem ou porão pode ser uma tarefa muito chata. Mas e se você pudesse transformar essa tarefa em uma caça ao tesouro? Veja, há uma abundância de itens acumulando poeira em casas em todo o mundo, que na verdade valem centenas, e algumas vezes até mesmo milhares de dólares. De seus cartuchos de jogos antigos e cartões colecionáveis a brinquedos e livros esquecidos há muito tempo, você ficaria surpreso com o que classifica um item como colecionável. Dito isso, é hora de arregaçar as mangas, enquanto vasculhamos algumas das coisas mais valiosas que podem estar escondidas em sua casa. Computador. Em 2015, uma mulher de São Francisco estava limpando sua garagem quando se deparou com um computador que sua família não usava há muitos anos. Sem pensar, ela o deixou em sua estação de reciclagem local e foi embora, e nunca mais voltou. Mas quando a equipe viu o computador, eles não podiam acreditar no que viram. Esse não era um computador qualquer, era um Apple I. Na verdade, esse foi o primeiro computador criado por Steve Jobs e Steve Wozniak, os fundadores da Apple. Apenas 200 unidades foram fabricadas em 1976, e devido ao sucesso de trilhões de dólares da Apple desde então, os computadores que lançaram o negócio agora são incrivelmente valiosos. Mas quão valiosos? Bem, no leilão, o modelo dessa senhora foi arrematado por incríveis $200 mil. Apenas um ano antes, em 2014, um outro Apple I foi descoberto acumulando poeira dentro do porão de alguém por 40 anos. Era esperado que ele fosse vendido por mais ou menos $300 mil em leilão, mas na verdade o valor chegou a mais de 3 vezes isso, $905 mil. E desde então, mais um deles entrou no mercado, procurando por um lance supermassivo de $1.500 mil. Então, crianças, não esqueçam de ajudar os seus avós a limpar suas casas quando puder. Caso contrário, eles podem jogar fora a sua herança no lixo, sem nem saber disso. Lego limitado. Não há criança viva na Terra que não tenha brincado com Legos antes. Os tijolos brilhantes e as figuras amarelas icônicas permitem que você construa qualquer coisa que possa imaginar. Mas mesmo que muitos pareçam iguais, nem todos os Legos são a mesma coisa. Ao fazer parceria com grandes franquias como a Marvel, a Lego produziu alguns super-heróis em pequena escala para fãs colecionarem, como por exemplo a edição limitada da série Comic Con 2013. Isso aconteceu um ano após o lançamento de Vingadores da Marvel, e assim com a febre da Marvel em alta, essas figuras procuradas só poderiam ser ganhas em uma rifa. Agora, se você é um novato como eu, pode estar pensando que um pequeno prêmio de Lego como esse é apenas uma pequena lembrança, não é? Talvez você o tenha guardado em uma caixa de brinquedos, ou tenha dado de presente, porque não passam de Legos, não é? Errado. Algumas dessas figuras de Lego, como o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha, eram realmente tão raras que tinham colecionadores ávidos oferecendo mais de $350 por isso, no eBay naquela época. E desde então, à medida que a popularidade da Marvel foi crescendo, eles só aumentaram em valor. A Mulher-Aranha agora está listada em leilões por mais ou menos $5.800, e o Homem-Aranha está listado por mais de $16 mil. Isso que eu chamo de diferença de salário. Antes de continuar com o vídeo de hoje, gostaria de dar uma dica interessante de renda: a plataforma de negociação Binomo para maiores de 18 anos, onde através de uma análise, você deve dizer se o gráfico vai subir ou descer. Lembrando que o risco de perder capital é de sua responsabilidade. A plataforma de negociação Binomo é um aplicativo simples para realizar transações, e eles querem que você se torne um negociador experiente. Você pode usar inúmeros ativos para operar, e hoje vou demonstrar em minha conta real como fazer uma transação. Eu escolhi a opção de cripto e investi R$100. Se tudo correr bem, eu vou receber 82% de lucro. E olha só, previsão correta mais uma vez. A Binomo quer te ajudar a investir o seu dinheiro, e é por isso que se você usar o link na descrição, você vai ter uma conta demo com R$4 mil para você poder treinar, junto com muito conteúdo didático. E usando o meu cupom, você vai duplicar o seu primeiro depósito. Ou seja, se você fizer o depósito mínimo de R$40, você vai receber 80, e colocando 100, você recebe 200, e assim por diante. Não é preciso muito para começar, sem falar em inúmeras opções de depósito e saque disponíveis na plataforma. Eu já sou um binomista. E você? Cartas Pokémon caras. Em junho de 2021, o superstar do YouTube e idiota profissional chamado Logan Paul entrou no ringue contra o verdadeiro boxeador Floyd Mayweather vestindo, de todas as coisas, uma carta Pokémon. Mas essa não era uma carta Pokémon antiga qualquer. Essa foi a primeira edição do Charizard, que Logan afirmou valer incríveis $1 milhão. Peraí, é sério? Uma única carta Pokémon? Tipo aquelas que eu brincava quando era criança? Vale $1 milhão? Isso é loucura, né? Bom, na verdade não.
Pra quem não sabe, o Pokémon Trading Card Game foi lançado no Japão em 1996, espalhando-se internacionalmente em 1998. Na época, um pacote com cartas aleatórias custava uns $4, com crianças gastando centenas de dólares para colecionar um conjunto completo com 102 dessas cartas. Mas logo isso se tornou uma sensação mundial, alimentada pela popularidade de seu anime promocional e videogames, com mais cartas em edições posteriores sendo lançadas. Hoje está no topo da lista das franquias de mídia de maior bilheteria, com vendas estimadas em mais ou menos 105 bilhões de dólares. Sua popularidade e presença sustentadas na cultura pop fazem colecionadores, nerds nostálgicos e celebridades pagarem muito caro por cartas raríssimas desse conjunto original. Uma delas é o Charizard Holographic Shadowless First Edition, de 1999, bem parecido com a de Logan. Essas autênticas cartas de Charizard de primeira edição, em perfeitas condições, podem valer até fenomenais $500 mil. Mas por quê? Porque apenas 55 dessas cartas existem no mundo atualmente. Mas então o que fez a carta de Logan valer $1 milhão? É bem provável que todos aqueles diamantes que ele incrustou no compartimento da carta tenham aumentado o seu valor, porque ele comprou a carta por apenas $150 mil. Mas os Charizards não são as únicas cartas que valem alguma coisa. Outra primeira edição com cartas de conjuntos básicos com pokémons icônicos tipo Blastoise e Venusaur podem valer milhares por peça. Então acho bom perguntar à sua mãe se ela escondeu algumas dessas cartas por aí. Porque hoje em dia elas podem pagar a hipoteca da sua casa. Se você ficou furioso porque já teve uma dessas cartas no passado e acabou de perceber que poderia ter ganho milhares de dólares, por que você não desconta a sua raiva nos botões de curtir e se inscrever logo abaixo? Sim, tenho certeza que vai ajudar. Se sentindo melhor? Beleza, onde estávamos? Magic, de grana. Não são apenas cartas de Pokémon que podem valer uma grana incrivelmente séria. Lançado em 1993, o jogo de cartas de mesa, Magic: The Gathering, foi o primeiro jogo de cartas colecionáveis desse tipo. As cartas de fantasia atraíram o submundo dos jovens nerds, e os jogadores ávidos, como eu, não tinham problema nenhum em gastar toda a mesada com essas cartas. Mesmo não tendo tanto sucesso quanto Pokémon, só no ano de 2020 arrecadou $581 milhões. E assim como Pokémon, as cartas da primeira edição de 1993, que são mais conhecidas como Alpha Set, pode ser um grande negócio para jogadores e colecionadores. Quão grande? Bem, em abril de 2021, um conjunto inicial autenticado e selado dessas cartas Alpha foi vendido por impressionantes $84 mil. No entanto, a carta mais rara e indiscutivelmente mais poderosa de todo o jogo é o The Black Lotus. É especialmente valorizada no jogo, pois não custa nada para ser jogada, e pode ser usada para habilitar outras cartas de alta potência muito rapidamente. Mas, por melhor que seja, ainda é realmente incrível saber que em janeiro de 2021, uma dessas cartas, assinada pelo ilustrador original Chris Rush, foi vendida por impressionantes $511 mil. Acredita-se que apenas 5 mil dessas Black Lotuses estejam atualmente em circulação, e apenas algumas delas estão em perfeitas condições. No entanto, outras cartas do Alpha e o segundo Beta ainda valem algumas centenas ou mesmo milhares de dólares. Quem diria que ser um grande nerd nos anos 90 finalmente iria valer a pena? Consoles e cartuchos. As crianças dos anos 90 vão lembrar com carinho de seus consoles antigos, como o Sega Mega Drive e o Nintendo GameCube. Mas esses não foram os primeiros do tipo. Esse título pertence aos consoles menos conhecidos da década de 80, como o Sinclair ZX Spectrum. Agora, você pode estar pensando que esse é apenas um teclado bem diferentão. Mas há 40 anos atrás, esse foi o auge da tecnologia de jogos, definida por jogos como Horus Goes King e Night Lore. E hoje em dia, em perfeito estado, podem valer uma boa grana. Espécimes super puros do espectro podem ser vendidos por mais de $900, com algumas fitas de jogos selados listados por mais de $130. O Commodore 64 foi outro PC que as crianças dos anos 80 vão se lembrar bem, sendo o modelo de computador único mais vendido de todos os tempos. Havia centenas de jogos para esse console, como Castlevania, Ultima 1 e Great Giana Sisters, que os garotos dos anos 80 compraram aos milhões. Sendo uma plataforma de lançamento para a indústria de jogos, os colecionadores estão dispostos a pagar mais de $450 pelo console em boas condições, com jogos como Castlevania, que no final acabou inspirando uma franquia inteira desse jogo, custando mais ou menos $300. Mesmo que o original fosse, na minha humilde opinião, absolutamente terrível.
Bem no final dos anos 80, o desenvolvimento dos consoles portáteis viu o lançamento do Game Boy da Nintendo de 1989. Eu lembro que passei semanas, se não meses, viciado jogando isso. Jogando tudo desde Super Mario World até os primeiros jogos Pokémon. Ah, mas que época boa pra estar viva. Quando foi lançado pela primeira vez, um Game Boy custava R$ 89,99, o que nos dias de hoje vale mais ou menos $200. No entanto, sua perseverante popularidade e prevalência na cultura pop significa que valem muito mais do que isso, se estiverem em perfeitas condições nos dias de hoje. Em junho de 2021, um Game Boy original, lacrado e ainda dentro de sua caixa, foi listado no eBay com um preço incrível de quase 100 mil euros. E isso seria praticamente 116 mil dólares. E não são apenas os Game Boys que alcançam um preço extravagante, mas os seus cartuchos também. Jogos incrivelmente populares, como a série Pokémon mencionada antes, também são procurados em perfeitas condições por muitos colecionadores. Na verdade, um único cartucho Pokémon Red lacrado, que custava $30 quando foi lançado pela primeira vez, acabou sendo listado em 2021 por quase 18 mil dólares. Ah, e esse cartucho não foi o único. Um outro Wild cartucho Pokémon Yellow selado foi recentemente listado por mais de 16 mil dólares. Até mesmo os cartuchos usados, mas em boas condições, podem custar até mesmo 150. Mas quando se trata de cartuchos antigos, poucos vão te dar tanto dinheiro quanto os da franquia Super Mario. Por conta desse adorável encanador de 8 bits se transformar num ícone de incrível significado cultural, alguns jogos inovadores, como o Super Mario 64, o primeiro jogo de plataforma 3D do mundo inteiro, são muito cobiçados por colecionadores. Na verdade, são tão cobiçados que em julho de 2021, um desses cartuchos, lacrado e em perfeitas condições do jogo de Nintendo 64, foi vendido por incríveis 1.560.000 dólares. Caramba, e pensar que eu comprei isso só pra jogar como um completo idiota. O Tamagotchi Ching. É hora de outra mania do final dos anos 90, na forma adorável de um chaveirinho digital em forma de ovo. Esses pequenos dispositivos foram os primeiros animais de estimação virtuais do mundo. Pequenos jogos de 8 bits que dependiam de seus proprietários para constantemente alimentá-los, jogá-los e limpá-los por meio de alguns botões. E se você não fizesse isso, como um animal de estimação de verdade, ele iria morrer. Mas você sempre podia chocar um outro ovo e começar todo o ciclo horripilante mais uma vez. Os originais da Bandai Namco de 1996 custavam apenas R$17,99 na época. Mais ou menos $30 hoje em dia. Por conta de um ressurgimento das tendências dos anos 90, da moda ao design gráfico, Tamagotchis desse tipo fizeram um grande retorno inesperado. E, portanto, os Tamagotchis originais, ainda na embalagem dos anos 90, subiram muito de valor. Segundo as listagens no eBay, eles podem vender de $50 até incríveis $1.000. Mas mesmo aqueles sem a caixa, e em condições não muito boas, costumam ser vendidos por mais ou menos $30. Bom, isso é mais do que você iria receber por um bichinho morto de verdade. Dinheiro em quadrinhos. Embora muitos adultos hoje em dia gostem dos universos da Marvel e DC, que são incrivelmente populares graças a todos os filmes, suas formas originais de quadrinhos não eram tão populares assim. Durante décadas, os quadrinhos eram para crianças, algumas das quais passaram a amá-los como adultos. Agora, essas histórias originais de super-heróis que dominam as telas de cinema hoje em dia podem valer milhares ou até mesmo milhões de dólares para colecionadores. Os primeiros do Capitão América, por exemplo, custavam 25 centavos em 1942. Mas nos dias de hoje, eles podem valer mais do que 20 mil dólares. A Action Comics, que ostentava a primeira aparição do Superman, foi vendida por 10 centavos em 1938, só para depois ser vendida em um leilão em 2021 por inacreditáveis 3 milhões e 200 mil dólares. Até mesmo alguns heróis menos conhecidos aparecem em histórias em quadrinhos que ainda valem uma grana. Em 1939, Amazing Man Comic 5 introduziu o Amazing Man, cujos poderes parecem incluir em guias de luta livre com a boca. Mesmo que valesse apenas uns 10 centavos naquela época, um deles foi vendido por um recorde de 63.250 dólares hoje em dia. Em 1940, Adventure Comic 28 introduziu Our Man, um herói da DC que raramente é visto e que luta contra o crime usando uma ampulheta mágica. Bom, seja lá o que ele faça, sua introdução faz o quadrinho, que é um de apenas 28 conhecidos no mundo inteiro, valer cerca de 54 mil dólares. Meu Deus, se seu avô era um grande nerd, você já sabe o que fazer. Boba Fett Stacks.
Se você ama Star Wars, há uma chance de você ter tentado recriar suas cenas favoritas dos filmes com figuras da franquia, não é mesmo? Durante os anos 70, algumas dessas figuras originais custavam apenas alguns dólares. Mas agora, com Star Wars evoluindo para um incrível fenômeno mundial e comprado pela Disney, essas figuras são incrivelmente lendárias. E nada mais do que o protótipo de lançamento de foguete Boba Fett J-Slot de 1979. Apenas umas 100 unidades dessas figuras protótipo foram feitas, pois um probleminha com o mecanismo de disparo significava que elas não eram elegíveis para a produção. Então foi substituída por uma arma laser muito mais simples. Por conta de serem tão raras assim, a estatueta de uns 10 centímetros de altura podem realmente alcançar preços incríveis, independente da condição. No entanto, uma variante em perfeito estado de sua embalagem original foi vendida por mais de $185 em 2019. Peraí, desculpa, eu disse $185 pra você? Na verdade eu quis dizer $185.850. Mas o negócio é o seguinte, apenas cerca de 26 deles foram contabilizados. Isso significa que inúmeros nerds por aí podem ter alguns escondidos, sem nem saber o quanto valem. Acho que é hora de verificar se os seus pais já foram grandes fãs de Boba. Big Beanie Babies. O movimento Beanie Baby da década de 1990 foi uma coisa que envolveu inúmeras pessoas. Esses lindos ursinhos super fofos e colecionáveis, com a marca registrada TY em forma de coração, estavam por toda parte, custando de $10 a $75 por cada um deles. Com 822 unidades na coleção, podia realmente custar caro tentar colecionar todos eles. Mas a sua popularidade acabou diminuindo nos anos 2000, tornando a maioria deles inútil hoje em dia. No entanto, ainda existem alguns colecionadores muito ávidos por aí, dispostos a pagar uma grana por alguns ursinhos super únicos, como esse Valentino Bear branco. Uma versão raríssima com vários erros que foi lançada por engano em meados dos anos 90, que colecionadores sérios cobiçam. Em janeiro de 2019, um Valentino com todos os erros que você pode imaginar chegou ao mercado. Com um nariz marrom em vez de preto, uma estrela branca na etiqueta em vez de amarela, pellets de PVC e vários erros de digitação na etiqueta. E por quanto foi vendido esse urso totalmente equivocado? Bom, ele foi vendido por chocantes $42.300. Dependendo da condição, outros podem ser vendidos por muito menos, mas ainda vale a pena procurar, se você se lembra ter um. Outro Beanie de valor foi Gobbles, o peru fofinho. Assim como o Valentino, erros nas etiquetas e um duplo gingado o diferenciam dos outros filhotes de passarinho. Mas nos dias de hoje, vários deles em ótimo estado estão circulando ao redor do eBay, pelo preço de mais ou menos $6.500. Isso é demais por uma ave que você não pode comer. Mas eu acho que esse tem que ser o mais bizarro de todos. A princesa. Esse lindo ursinho totalmente roxo foi lançado em 1997, para nada menos do que comemorar a morte da princesa Diana. Acho que eu tenho certeza que é isso que ela queria. Mas nos dias de hoje, porém, dependendo do que esse urso foi feito, ele pode valer alguma coisa. A maioria foi feita com pellets de polietileno ou apenas PE, que são essencialmente inúteis hoje em dia. Mas aqueles recheados com pellets de cloreto de polivinila, ou PVC, são bem mais valiosos. Com um desses ursinhos lindos tendo sido vendido por incríveis $10.000 em janeiro de 2019. No entanto, uma série de notícias sensacionalistas diziam que o ursinho valia na verdade uma fortuna, e isso fez com que algumas princesas fossem listadas online por incríveis $900.000. Só que, na verdade, a maioria desses ursos não vale nem mesmo uma fração desse valor. Mas se você estiver disposto a gastar mais ou menos $1 milhão em um ursinho tão básico como esse, talvez seja melhor você usar esse dinheiro para fazer sua terapia. Brinquedos do McDonald's. A melhor parte de uma viagem ao McDonald's quando criança era o brinquedo que você sempre ganhava. Geralmente, sendo parte de um conjunto, as crianças incomodavam seus pais para comprar um McLanche feliz, arriscando todos os tipos de diabetes, apenas para que pudessem colecionar. Uma bela jogada de marketing aqui, Ronald. Embora esses brinquedos gratuitos muitas vezes fossem jogados fora mais tarde, alguns brinquedos que faziam parte de outras promoções de franquias valem muito para colecionadores. Seu set de 101 Dálmatas de 1996, que vinculou ao lançamento daquele filme, foi imensamente popular. Tanto os adultos quanto as crianças faziam fila ao lado de fora dos restaurantes do McDonald's para tentar colocar as mãos em todas as figurinhas dos 101 Dálmatas. Eles ainda vinham com um estojo especial de colecionador, junto com um certificado de autenticidade.
Nos dias de hoje, um conjunto completo vale cerca de $220, com algumas listagens ao redor da marca de $400. Mesmo uma ou duas figuras individuais por conta própria valem alguns dólares para o comprador certo. Só que não são apenas os dálmatas que podem alcançar um bom preço. O conjunto completo dos 6 Power Rangers Mighty Morphin, de 1994, que foram lançados no auge da mania de Power Rangers, valem mais ou menos $350 em boas condições. Com certeza vou começar a guardar todos os meus brinquedos. A farsa do VHS. Você tem idade suficiente para se lembrar de assistir filmes em fitas VHS? Essas fitas do tamanho de um tijolo foram criadas na década de 70 e formaram a espinha dorsal da indústria de vídeo doméstico. Nos dias de hoje, ninguém mais possui tocadores de VHS, mas algumas pessoas mantêm as fitas fora do sentimentalismo, que agora podem valer bastante dinheiro. Os filmes de animação do estúdio Walt Disney foram lançados pela primeira vez em VHS na década de 90, com títulos como A Branca de Neve, A Bela e a Fera e também Mowgli. Conforme a demanda por nostalgia colecionável foi aumentando em meados de 2010, começaram a se espalhar alguns rumores de que 20 desses VHS da Disney, rotulados como a coleção Black Diamond, valiam uma pequena fortuna. Anúncios em sites de leilões começaram a aparecer, com fitas em bom estado variando de uns $500 a peça a ultrajantes $12.800 por uma única fita. Mas antes de você começar a ligar para suas mães perguntando sobre fitas antigas da Disney, tudo isso foi apenas um hype. Colecionadores veteranos de VHS se manifestaram alegando que Black Diamonds não valiam nada, pois a série foi lançada em uma escala muito grande naquela época. Eles chamaram a coisa toda de uma farsa, embora tenha atraído pelo menos um aspirante a colecionador. No ano de 2019, um VHS do filme Mulan, de 1999 da Disney, foi vendido por incríveis $21.111 australianos, de acordo com informações do eBay da Austrália. Isso seria mais ou menos uns $15.000 americanos. Considerando que outras listagens são inferiores a $40, eu diria que o comprador realmente pagou o preço. E muito mais. Harry Potter e a Câmara das Riquezas. Se você não conhece o nome Harry Potter, me diz aí qual o tamanho da pedra que você esteve morando nos últimos anos. O mundo mágico em que vive esse garoto mago ganhou vida em 1997, quando as primeiras 500 cópias de Harry Potter e a Pedra Filosofal da autora J.K. Rowling chegaram às prateleiras. O livro tinha uma série de erros de impressão, erros de ortografia, e exibia um mago de aparência genérica atrás, que nunca apareceu nas páginas originais. Apesar de todas as suas falhas, foi um sucesso imediato. Sua popularidade gerou acordos de filmes, direitos de merchandising e até videogames, transformando ele em uma franquia de $25 bilhões. Thanks again, Harry. You're a real friend. Agora, se você for como eu, que leu esses livros há muito, mas muito tempo atrás, existe uma chance de que você guardou eles por sentimentalismo. Só que nos dias de hoje, esses livros da primeira edição valem uma quantia mágica de dinheiro. Em julho de 2021, uma primeira edição, capa dura, cópia nova, assinada por J.K., foi vendida por 80 mil libras. Isso seria mais ou menos uns $110.000 americanos. Inúmeros outros, em condições ligeiramente piores, foram vendidos por até $41.000. E até as edições em papel custam mais ou menos $4.000 hoje em dia. Mas isso aí não é tudo. Se você fosse um super fã e conseguisse colecionar a primeira e a segunda edições de todos os livros, então essa coleção poderia valer até incríveis $15.000 americanos em casas de leilões hoje em dia. Bloody hell! Vinil caro. Agora, eu posso ter crescido com fitas e CDs, mas eu nunca entendi o hype ao redor do vinil. Esses incríveis discos modulados realmente eram a maneira mais popular de se ouvir música no século XX. Mas quando a década de 1980 chegou, eles foram substituídos por alternativas digitais. Mas houve um ressurgimento em sua popularidade ao redor de 2007, com muitos aficionados da música alegando que as versões em vinil soam muito melhor. E ao contrário da música digital, existe uma quantidade finita de álbuns de vinil impressos por bandas de certas épocas. Então, quanto mais raros forem, mais eles podem valer. No ano de 2006, a outrora popular banda de rock dos anos 60, The Velvet Underground, colocou um vinil deles em leilão, que apresentava várias músicas que eventualmente apareceram em seu álbum de estreia. Esse foi apenas um dos 2 discos impressos, e o significado disso foi vendido por incríveis $25.250. Mas se você parar para pensar, o vinil realmente não precisa ser muito raro para valer alguma coisa.
O álbum dos Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, também foi lançado nos anos 60, vendendo mais ou menos 32 milhões de cópias ao redor do mundo. Uma cópia que foi assinada por todos os 4 membros foi vendida por incríveis $290 mil no ano de 2013. Só que mesmo versões originais, não assinadas, em ótimas condições, podem ser vendidas por mais de $800. Com isso dito, talvez seja a hora de visitar a sua avó e verificar se a sua velhinha curtia bastante os Beatles. Isca. O seu avô, ele gosta de pescar? Se ele gosta, é bem provável que use uma isca, um pequeno objeto brilhante que é preso ao anzol para atrair a atenção do peixe. Enquanto a maioria das iscas usadas hoje em dia são bem chamativas, existem algumas vintage que valem muita grana, mesmo não sendo tão coloridas quanto as mais modernas. Em 1859, Riley Haskell, um armeiro de Ohio, decidiu inventar e patentear iscas em forma de peixinho. Os corpos de metal tinham cortiça na parte superior e chumbo embaixo, o que engenhosamente mantinha a isca vertical na água. Como as iscas foram feitas para serem duráveis, elas devem ter passado de geração em geração. E não seria surpreendente se algumas fossem escondidas em velhas caixas esquecidas no sótão de algumas pessoas. Mas, sendo o primeiro de seu tipo, as iscas de cobre e latão tornaram-se cobiçadas por ávidos colecionadores de pesca ao redor do mundo. Na verdade, esses colecionadores são tão ávidos que em 2003, um gigante Haskell único foi vendido por incríveis $102 mil americanos. Parece que é hora de pescar com o velho equipamento de pesca do seu avô, não é? Mason Jar Mula. Vocês podem realmente pensar que eu enlouqueci de vez agora, quando digo que os velhos potes da sua avó podem render muita grana para você. Mas antes de ligar para o seu lunático interno, eu vou explicar. Mason Jars foram inventados na América e são o primeiro frasco de vidro hermético patenteado do mundo. Eles foram criados para evitar que os alimentos se estragassem em 1800, quando as coisas eram criadas para durar. Os recipientes de vidro grossos foram transmitidos pelas famílias por gerações, sendo uma invenção inovadora. Alguns dos primeiros frascos com tampa de rosca aprimorados, como esse aqui de 1870, valem incríveis $50 hoje em dia. Frascos de frutas de vidro escuro com grampos de ferro aprimorados no topo de 1886 valem até $3 mil. E esse pote, design de Warren Van Vliet, vale incríveis $23.500 americanos. É, isso mesmo. Eu estou ciente de que isso soa bem insano para um pouquinho de vidro e metal. Não precisa me internar ainda. Este pequeno frasco em específico usava um grampo sobre a tampa preso a um fio logo embaixo para melhorar as propriedades de vedação. O primeiro desses potes foi feito em 1881, mas em 85 a fábrica foi incendiada, levando consigo a maioria desses potes. Os restos são considerados exemplos incrivelmente raros de inovação do século XIX. Portanto, esses potes podem valer realmente muito em antiquários. Quem que tá maluco agora? Certo, hora de ir vasculhar a casa da minha avó. E você, acha que pode ter algum desses itens guardados na sua casa? Ou você já encontrou alguma coisa que você não tinha ideia que era muito valioso? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima.